Glória seja dada ao nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, o nome por onde o socorro de Deus é vindo na nossa vida, o nome que nos leva a alcançar a salvação e a vida eterna. É o nome daquele que foi enviado pelo Pai, é o nome daquele que veio como homem, sendo ele Deus, nascido do ventre de uma mulher, para cumprir a obra salvífica, redentora, justificadora, que Deus executou e preparou, e Ele consumou. Jesus Cristo, a obra de Deus. E todo aquele que crê nessa obra que Deus operou para o homem ser salvo, alcançará o grande livramento e terá a promessa da vida eterna com Deus. Crer em Jesus e viver uma vida prudentemente guiada por Ele, estando nele. Essa é a condição que Deus Ele deu para o homem se salvar. Dentro da salvação que Ele preparou para o homem encontrar e ter a oportunidade dessa salvação. A salvação é um ato de amor de Deus. É uma obra executada por Deus para dar ao homem a oportunidade de se salvar. Explica melhor isso aí, irmão Wellington. A salvação é algo impossível que Deus operou para a humanidade que estava sem saída, perdida, e dentro de uma situação que não tinha como voltar e nem como sair dela. Deus vê o homem perdido da presença dele e caminhando para a perdição eterna, aonde estaria sentenciado a uma eternidade sem Deus, de juízo, pela condenação do pecado do homem. É a obra do homem, é o pecado. E aí Deus entra com este ato de amor, colocando o caminho. Observação. Colocando o caminho por onde o homem agora vai poder sair dessa direção maldita que ele está, andando para o juízo eterno, um juízo, uma condenação, que ele está por merecimento, por ser culpado. O homem está nesse juízo porque ele foi a um tribunal. Ele já foi julgado no tribunal divino. Observação. É importante à humanidade, o ser humano, ter esse conhecimento. Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade e essa verdade, que muitos precisam crer, porque estão sendo ensinados diferente. O homem já foi a juízo. O homem já foi julgado e condenado pela culpa do pecado. Ah, mas Deus é injusto, julgou o homem sem fazer nada. Não, o homem já fez contra Deus. O homem, a criatura humana, se rebelou contra Deus. Por que a criatura humana? Porque o único ser que Deus deu consciência, que Deus fez um ser pessoal, que existe, tendo conhecimento da existência. O único ser que Deus criou e que deu evolução, capacidade de decidir e escolher. O único ser que Deus criou e deu o dom de conhecer o certo e o errado, da consciência,
é o ser humano. É por isso que o ser humano vai ser cobrado. É por isso que a Bíblia diz que cada um de nós vamos estar diante de Deus para dar conta. É por isso que Deus diz na sua palavra que não tomará o culpado por inocente. É por isso que Deus, na sua palavra, adverte o homem a se converter, a se arrepender. Porque o homem tem consciência disso e é um ser pensante, é um ser que tem consciência de passado, presente e futuro. O homem sabe o que ele fez, o que está fazendo e as consequências que vai acontecer, que vai receber no futuro, pelo que ele está fazendo hoje no presente e pelo que ele fez no passado. Por isso que Deus vai cobrar do ser humano. Por isso que Deus cobrar no sentido de aplicar o seu juízo. A cobrança de Deus é o juízo. É dar ao homem, não é o que Deus quer por soberania. Deus vai dar ao homem o que o homem merece pelas suas obras. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Que o homem vai receber de Deus o bem ou o mal. O bem, o mal é o juízo para a condenação ou a salvação. E o homem recebe o juízo pela obra dele, que é o pecado, a rebelião, a transgressão, a atitude do homem de se voltar contra o seu Criador. É aí que constitui o pecado. E o homem vai ser recompensado pelas suas obras. A recompensa para o homem do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso o homem vai receber pelas suas obras, não por determinismo de Deus. Sempre estou pregando isso para as pessoas entenderem que a condenação não é uma determinação de Deus para o homem. Não é o querer de Deus para o homem. Não é porque Deus quis condenar um e salvar outro. A condenação é consequência do pecado. O que leva o homem a ser condenado é o pecado, que o homem já está julgado por ele, porque todo ser humano é pecador. E todos já estão dentro da rebelião contra Deus. Por quê, irmão Wellington? Porque está numa natureza pecaminosa. É aí que entra a necessidade de crer em Jesus para que a gente seja restaurado para uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é restaurado o seu interior, a sua alma. Cristo quer restaurar a tua alma. Como assim, irmão Wellington? O teu interior corrompido e separado da comunhão com Deus. Espiritualmente, toda a humanidade está morta. A morte não fala de perder a consciência. A morte não fala de não saber escolher, de não ter capacidade de decidir, porque está inerte. A morte fala de separação. O homem está sem a comunhão com Deus, separado de Deus. Essa é a morte que diz a palavra de Deus, que todos estão mortos em delitos e pecados. O que separa o homem de Deus é as transgressões. E toda a humanidade está dentro dessa situação. Só Jesus e em Jesus que nós podemos ser livres dessa situação. Por isso que a palavra vai dizer que Cristo morreu para a expiação dos nossos pecados, para nos dar remissão de pecados, para nos levar de volta a Deus. E isso acontece na nossa vida quando a gente crê nessa morte de Cristo. Quando a gente crê no que Cristo
ele consumou e executou a obra por onde Deus, o Pai, o Deus invisível, Criador, Senhor, o juiz, vai nos absolver do seu tribunal, da sentença que já está sobre nós. Interessante é, quando um réu, uma pessoa aqui, no nosso mundo aqui, é condenada pelo juízo humano, pelo tribunal humano, quando a pessoa é condenada culpada e recebe uma sentença, e é julgada, condenada, declarada culpada, ela recebe uma sentença. Ela vai para onde cumprir a sentença? Ela vai para o presídio. E lá no presídio, ela vai cumprir a sentença que o juiz determinou. E o advogado dela já não pode livrá-la da sentença. O que ele pode fazer é recorrer para diminuir a sentença. Mas o advogado, dentro do juízo humano, ele não pode anular a sentença do juiz, que deu ao réu porque foi provado culpado e foi julgado e condenado. O que o advogado aqui na área humana pode fazer, no tribunal divino, o que o advogado pode fazer é recorrer para diminuir a pena, criando alguns argumentos. Mas interessante é que Jesus Cristo, como nosso advogado diante do tribunal divino, ele não reduz a pena. Ele nos livra da pena. Ainda que já fomos julgados e condenados e sentenciados, Jesus Cristo, como advogado, ele pode nos absolver e nos livrar do juízo, da culpa, da sentença, e nos absolver. Ele não vai diminuir a nossa pena, ele vai nos livrar da pena, do juízo e da condenação. Que advogado glorioso que nós precisamos para advogar nossa causa diante do tribunal divino e nos absolver da culpa e da sentença que já fomos julgados e condenados, considerado culpado. Mas Jesus Cristo, com toda a nossa culpa, com toda a nossa injustiça, com todo o nosso pecado, com toda a sentença e a condenação que é sobre nossa vida diante do tribunal divino, Jesus Cristo, ele tem o poder, aleluias, para nos absolver, nos inocentar, justificando e livrando do juízo, da sentença, do tribunal divino, da condenação eterna. É aí que entra, irmãos, o que nós precisamos entender da obra de Deus realizada em favor do homem. Essa obra é Jesus. Essa obra não é vida de igreja. Essa obra não é trabalho, nem penitência, nem atividade, formalidade de vida religiosa de igreja. Que você precisa fazer para Deus te abençoar, para Deus te livrar, para Deus te perdoar, para Deus te dar salvação. Já foi feita a obra para tudo isso. Tudo já foi feito, mas os homens querem viver dentro dos seus caminhos religiosos, fazendo obra para Deus aceitá-la, para ser merecedor de Deus, para chegar a Deus. E o pior de tudo, praticando obras e se submetendo a práticas religiosas, como se fosse meio de salvação. É aí onde as pessoas se perdem e rejeitam a graça de Deus. Enquanto a religião oferece ao homem vida de sacrifício, de penitência, de obra, para o homem chegar a Deus, Deus mostra ao homem o caminho e a obra que já foi feita para o homem alcançar esse mérito, alcançar esse feito, alcançar a vida de aprovação, de comunhão com Deus, por Cristo. Foi para isso que ele veio ao mundo, com a sua vida perfeita, imaculada,
santa e justa, vivendo sob as mesmas penas humanas, ele recebeu toda a ira de Deus que era para mim, para você. Toda a consequência maldita do pecado, ele recebeu. Ele veio para substituir, como cordeiro, que substitui o pecador, morrendo para a expiação do pecador, que era pedido na prática da velha aliança, era pedido um ritual para o homem receber expiação do pecado, temporariamente. Na velha aliança, na lei que foi dada aos judeus, no pacto de Deus com o povo de Israel, Deus pedia para o povo sacrifício de animal perfeito, imaculado, pela expiação do pecado do povo, assumindo o lugar do povo. O animal era morto, e com o sangue do animal, a vida do animal, era feita a expiação pelo pecado do homem, para o homem não sofrer a ira de Deus. Isso era pedido na lei. Aí Jesus agora vem como Cordeiro de Deus, enviado por Deus para ser oferecido como oferta pelos nossos pecados. Não somos nós que levamos. Foi Deus quem enviou o sacrifício. Foi Deus quem proveu o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, para nos livrar da morte do pecado, a condenação eterna. Jesus vem e a vida dele é oferecida como sacrifício pelo pecado da humanidade. O sacrifício expiatório foi feito por Jesus, a vida dele, para nos absolver, justificando-nos e nos dando remissão do pecado, para estarmos aceitos por Deus, aprovado por Deus, sendo livre do juízo de Deus. Você precisa entender isso e crer nisso. Não, irmão, eu creio em Jesus, mas da forma que você vive o seu entendimento de fé, você está reprovado dessa fé. Como é que você diz que crê em Jesus, mas você está preso, cheio de regras, cheio de normas, cheio de compromissos, vivendo penitências, flagelos, sacrifício pelo pecado, vivendo obrigações, como se fosse meio e mérito, para alcançar alguma coisa de Deus? Esse teu entendimento, essa tua fé, está sendo reprovada por Deus. Não, irmão Wellington, eu creio em Deus. Como é que você diz que crê em Deus? Que você está escravizado dentro de uma regra de norma, de princípio religioso. Subjugado a cumprir, a viver, a praticar atividade religiosa. Como é que você diz que crê em Jesus se você está buscando vida com Deus dentro de igreja, em atividade de trabalho de igreja? Como é que você diz que crê em Jesus, que está subjugado na autoridade dos homens, como produto e propriedade do sistema religioso? Como você diz que crê em Jesus, que você, no seu entendimento, está subjugado a cumprir ritual, cerimonial, ordenanças, como se fosse mérito para a tua vida? Está em Deus, salva. Tem que se batizar no ritual feito pelos homens dentro da religião. Tem que dar o dízimo. Um princípio que o homem estabelece como meio de regra para a vida grata e abençoada por Deus. Tem que tomar ceia como forma de comunhão com a igreja, como forma de estar dentro da vida com Deus. Tem que guardar o sábado. Como é que você diz que crê em Cristo, vivendo todo esse paganismo, vivendo todo esse misticismo?
Porque tudo que as pessoas estão vivendo e praticando como uma vida de regra de fé com Deus, dentro das igrejas, é anátema, é paganismo, é misticismo. Vocês estão entendendo isso, gente? Bom dia, seu Francisco. Bom dia. Isso é muito sério de ser esclarecido para o povo. É muito importante advertir as pessoas sobre essa realidade que elas estão vivendo. E as levas a estarem reprovadas da fé. Tudo Deus já operou para o homem chegar a Ele. Tudo já foi feito, consumado e realizado. Jesus cumpriu tudo que era preciso para poder o homem chegar a Deus. Tudo foi consumado por Jesus. Ele disse isso. Está consumado. O que é que está consumado? O que foi que Jesus disse com essa palavra? Está feito, cumprido, realizado, concluído. Tudo que era preciso para o homem chegar a Deus foi realizado em Cristo, por Cristo, que é a obra de Deus, por onde o homem vai ser salvo, livre do juízo, absolvido da culpa do pecado, para não sofrer a pena eterna da condenação. Mas o povo está vivendo dentro do entendimento da religião que leva essas pessoas a rejeitar o plano de salvação, a obra salvífica de Deus para a vida de cada um. Porque quando as pessoas vivem com o entendimento de que eu preciso estar numa religião para ser de Deus, eu preciso praticar isso e aquilo outro para poder alcançar a bênção de Deus, eu preciso fazer algo para Deus me conceder a sua graça. Escuta aí. Bom dia, seu Jorge. De Joyce. É. Nada. Então, vocês estão entendendo isso, meus amigos? Irmãos em Cristo. Sempre proporcionando para vocês o esclarecimento. Para a gente ter o conhecimento e o entendimento do caminho por onde vamos chegar a Deus. Da verdade que precisamos conhecer e crer para estar verdadeiramente aprovado e na vida com Deus. Então tudo que Jesus viveu e praticou na terra, a sua morte foi o ponto, o ápice da conclusão que Deus operou para o homem chegar a Ele. Se você for observador e prudente e for ler a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 27, vai ter lá uma revelação gloriosa para o nosso conhecimento daquilo que foi feito com a morte de Cristo. O texto vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo ele se abre de alto para baixo. O que isso nos ensina? Que revelação? Que revelação nós tiramos daí? O véu do templo era um objeto que estava lá no templo dos judeus. Era uma cortina grossa que fazia a separação do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar no templo onde estava um objeto chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto que representava a presença de Deus. E dentro desse espaço chamado Santo dos Santos, a porta era uma cortina muito grossa que fazia a separação. Ninguém podia entrar ali. Só entrava nesse lugar uma vez por ano
o sumo sacerdote, que fazia expiação do povo e a dele mesmo, era permitido entrar. E o texto lá em Mateus vai revelar, Mateus 27, dá uma olhadinha lá. Eu vou até ver o versículo para ficar bem exato para você ver isso que eu estou falando. O texto de Mateus, capítulo 27, vamos ver aqui o versículo, eu acho que é 51, 52, vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Observe que não foi de baixo para o alto. Isso tem uma importância aí. Tem uma observação a se fazer. O texto vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o caminho que Deus abriu para o homem chegar na presença dele foi aberto do céu para a terra. Não foi da terra para o céu. A obra não foi terrena. A obra foi celeste. Que Jesus veio do céu para abrir o caminho do homem que está na terra para chegar a Deus. Você está entendendo isso? A importância de você observar pela sabedoria do Espírito Santo que nos dá. Sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Entender cada detalhe da palavra. Aquela cortina impedia o homem da presença de Deus. E só entrava nela uma vez por ano o sumo sacerdote. Jesus agora, ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais do intermédio do homem. Porque os sacerdotes eram os mediadores no pacto da velha aliança que fazia a mediação do povo para com Deus. O povo não podia ir direto a Deus. Tinha que passar pelo sumo sacerdote. Quem oferecia a expiação do pecado do povo eram os sacerdotes. Quem fazia intermédio entre a adoração do povo a Deus eram os sacerdotes. Hoje nós não precisamos mais disso. Mas o povo ainda vive dentro, como se fossem judeus, nessa prática. Não entendendo o que foi feito por Cristo, que anula, conclui, ele consumou tudo que era pedido na velha aliança. Tudo ele realizou. Tudo era algo que apontava para Cristo. Cristo na velha aliança, ele era a oferta. Ele era o sacerdote. Ele é o templo. Ele é o sacrifício que o povo na velha aliança tinha que levar. Cristo veio como cumprimento de tudo isso. Nós não precisamos ir para templo buscar a Deus. Como na velha aliança era preciso o templo, porque no templo estava um objeto chamado Arca da Aliança. E o povo tinha que oferecer adoração a Deus, sacrifício e buscar a Deus no templo, onde tinha um objeto representando a presença de Deus. Hoje as pessoas querem ir para o templo chamado igreja, que são ensinadas assim, de que as igrejas é o templo onde Deus está. Agora eu pergunto, representado por quem? Deus está ali no templo representado por quê? Tem igreja que coloca a Arca da Aliança, né? Aí hoje o povo vai para essas igrejas buscar a Deus, representada pelo homem, o mediador hoje do povo para com Deus. Não é Jesus, é os homens dentro das igrejas, nos altares que fizeram e colocaram ali como lugar santo, de onde emana toda a direção de Deus para o povo. Olha que idolatria, olha que misticismo, olha que entendimento e prática de fé maldita que estão vivendo. O povo hoje precisa de templo. Querem viver como um judeu. Nem os judeus mais vivem no templo, porque o templo não existe mais. O templo foi derrubado. E não era tantos templos, era um só.
Aí hoje o povo vive dentro dessas igrejas, esses ambientes religiosos, esse centro religioso, que o diabo criou a mentira de que ali é o templo, é a casa de Deus, é o santuário, onde você vai adorar, servir e oferecer teu sacrifício, tua adoração, tua oferta a Deus. Aonde? No templo, que chamam igreja. Que hoje os falsos profetas estão lá como representantes de Deus, onde o povo está se dirigindo a Deus por eles, que se colocam para o povo como mediadores de Deus para o povo, irmão. Olha como você está dentro desse entendimento maldito. E eu estou aqui levando a luz para te esclarecer. Mas muitos vão continuar nessa prática maldita, nesse entendimento que leva-os a ser reprovados por Deus, porque não vão aceitar a verdade. Olha o que acontece. O povo hoje é ensinado. Você tem que adorar a Deus no templo. Você tem que servir a Deus no templo. Você tem que estar sob a autoridade espiritual do sacerdote no templo, que é pastor, papa, padre, os líderes religiosos, que se colocam como sacerdote para o povo. A autoridade de Deus para o povo, irmão. Esse povo que está vivendo isso precisa conhecer a verdade e ser liberto. Precisa conhecer Cristo e entender o que ele realizou e consumou com a sua morte na cruz do Calvário. Se fez maldito por nós. Tomou o nosso lugar. Tomando para si os nossos pecados, recebendo o castigo que era para nós, foi recebido por ele. A maldição do pecado, a condenação que era para nós, ele sofreu, ele tomou a nossa pena, ele recebeu a punição que era para nós. Tudo ele concluiu, ele fez para nos levar a Deus. E hoje esse povo, rejeitando o sacrifício de Cristo, buscando sua vida com Deus dentro de suas igrejas, buscando bênção de Deus por meio dos seus cultos, pacto, voto, campanha, buscando a presença de Deus subindo o monte, buscando vida santa dentro de culto, de jejum, de consagração, disso, daquilo outro. O povo rejeitando, irmão, o sacrifício de Cristo, buscando ser salvo porque é batizado, dá o dízimo, guarda o sábado, está dentro de uma religião igreja. Olha como isso tira as pessoas da direção de Deus, porque faz as pessoas negar, rejeitar tudo que Deus operou, a obra de Deus que é Cristo, para o homem alcançar a graça de Deus. As pessoas estão buscando tudo isso por meio e por dentro de suas religiões. Está entendendo, irmão? Está entendendo a importância de levar o esclarecimento? Hoje em Jesus, para a vida com Deus, nós não precisamos de templo. Nós não precisamos de sacerdote. Tudo isso é Cristo. Cristo é o templo, onde Deus é encontrado. E quando eu estou em Cristo, eu encontro a Deus e me torno o templo de Deus, porque Deus agora passa a estar em mim, pela minha fé em Cristo. Vocês estão entendendo isso? É muito importante se levar o esclarecimento para libertar os que estão nas trevas aqui, ó. O entendimento corrompido, perdido da direção de Deus, se conduzindo, sendo formados princípios e valores, conceitos no entendimento que está privando você da verdade, do conhecimento, da luz de Deus. O povo tudo escravizado, cheio de obrigação, cheio de compromissos religiosos, como meio, mérito, virtude, para Deus abençoar, para eles estar na presença de Deus. O povo tudo escravizado, seja nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas de mormons, em qualquer religião, o povo está dentro de um princípio de valores, vivido na formalidade religiosa, com atividades e prática religiosa,
como mérito e meio para a vida com Deus. Tudo isso é maldição, irmão. Tudo isso leva as pessoas a perderem de Deus, rejeitarem o caminho, o meio que Deus estabeleceu e colocou para o homem. O homem perdido, o homem julgado, o homem condenado no tribunal divino, indo à sentença, a juízo, para receber a sentença. Esse homem só pode ser livre dessa situação se ele crê em Jesus, como diz as Escrituras. Eu acho interessante que lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 7, versículo 37 ao 39, vai dizer que aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu ventre, no interior. Que rios são esses? É o Espírito Santo que vai fazer fluir em nós a vida de Deus, quando nós cremos em Jesus. E a nossa fé em Jesus, o nosso crer em Jesus, tem que ser como está nas Escrituras. Não é o crer em Jesus como a religião leva para o povo. Como é que o católico crê em Jesus? Qual é a crença do evangélico em Jesus? Qual é o crer dos espíritas em Jesus? Qual é o crer dos mormons em Jesus? Como é que eles creem em Jesus? Não, eu creio em Jesus, mas eu tenho que estar na igreja para buscar a Deus. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que ser batizado para ser salvo. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que me santificar na vida de igreja para Deus. Não, 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 não. Esse crer é reprovado. Essa fé em Jesus é reprovada. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5, advertindo os coríntios a se policiar, Paulo vai dizer: examinai-vos a vós mesmo, para vocês observarem se permanece na fé ou se já não têm sido reprovados. Esse é o conselho, é a advertência que Paulo ele vai dar aos coríntios. Porque a fé em Deus não é pela expressão dizer eu creio, eu creio, eu creio. A fé em Deus não é por uma expressão verbal. A fé em Deus, por onde o homem é aprovado para a vida com Ele, para alcançar o dom gratuito que é a salvação, essa fé tem que ser principiada em Cristo, com entendimento em Cristo. A fé não é falar da boca para fora, é crer com entendimento para viver essa fé na vida, no viver, em atitude e ação. Não é só confessar com a boca, é crer, ter o entendimento. Se com tua boca confessares e crer, aqui ó, no coração. Então, as pessoas precisam entender a importância e o valor de Jesus Cristo para mim. E por que eu preciso crer nele? E por que eu preciso ser fiel a ele e perseverar na doutrina dele até o fim? Porque essa fé que vive os irreligiosos de qualquer religião não é aprovada por Deus. É muita manifestação de louvor, é muita manifestação de obra de Deus, de vida com Deus, de culto a Deus. É ou não é? É atividade de culto todo dia, o dia todo. É muitas manifestações em nome de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas
vivendo o ativismo religioso, escravizada no legalismo religioso. É todo dia, o dia todo, movimento religioso dentro das igrejas. Tudo isso é vã. Sacrifício de tolo. Adoração que Deus reprova. Por quê? Porque esse povo está vivendo tudo isso sem o entendimento do Evangelho. Daquilo que está revelado no Evangelho. Em relação a Cristo, para a gente crer em Deus por Cristo, não por igreja. Não viveu a vida com Deus escravizado em atividade, em cultos, em sacrifício de igreja. Não colocar a nossa fé em Deus por meio de ritual, de lugares, de objetos, de cerimoniais. Não buscar consagrar e devotar a nossa vida em Deus, centralizado o viver e as práticas dentro de religião. Ei, não! Vida com Deus não é por aí. Vida com Deus não é essa escravidão religiosa que vive os católicos. Vida com Deus não é essa escravidão de trabalho e obrigação religiosa que vivem os evangélicos. Vida com Deus não é essa atividade religiosa, esse ativismo religioso que vive todos os religiosos dentro das suas religiões. Vida com Deus, ela precisa ser real em Cristo. Primeiro, para eu ter vida com Deus, eu preciso crer em Cristo. E para eu viver guiado e dirigido na direção de Deus, eu preciso viver na minha vida e no meu viver a palavra de Cristo. Andar no que Ele ensinou, no que Ele orientou. E se tem uma coisa que Jesus não ensinou a ninguém, foi estar e viver a sua vida dentro de nenhuma igreja. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi ninguém ir para monte buscar Deus. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi ninguém buscar a Deus e ser de Deus dentro de nenhuma igreja. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi ninguém viver culto, campanha, pacto, voto, como meio de sacrifício, de adoração para Deus. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi ninguém dar dízimo, ninguém guardar sábado, ninguém ser batizado dentro de nenhuma religião, por nenhum líder religioso para ser salvo. Ninguém guardar sábado. Jesus não ensinou isso a ninguém, irmão. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi ninguém estar dentro de igreja como casa de Deus, templo de Deus. Se tem uma coisa que Jesus não ensinou, foi que essa ou aquela igreja ou religião é a verdadeira. Para o homem encontrar e servir a Deus. Porque tudo que Jesus ensinou não foi por meio de igreja e nem dentro de igreja. Jesus, ele ensina o povo a vir a ele, crer nele, seguir a ele, guardar a palavra dele, aprender dele, estar perseverando até o fim nele, guardando e praticando a palavra dele para ser salvo, para não perder a salvação. Foi isso que Jesus ensinou. Em canto nenhum, Jesus vai ensinar ninguém a sacrificar, escravizar, devotar, consagrar a sua vida a nenhuma religião, centralizando o seu viver dentro delas, com trabalhos, obrigação, penitência, sacrifício, meta, regra, cumprindo isso, cumprindo aquilo, vivendo ali, vivendo aqui, vivendo isso, vivendo aquilo. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Então, o que esse povo está vivendo é anátema, é paganismo, é maldição. Com toda a obra boa que eles estão vivendo dentro da religião católica, com todo o comportamento de obra boa, de justiça, de testemunho religioso que os evangélicos vivem dentro das igrejas evangélicas, com toda a prática de caridade que os espíritas vivem dentro dos centros espíritas, com todo o testemunho de Deus que dizem os testemunhos de Jeová, que são testemunhas de Deus dentro do salão do reino, com toda a vida justa que vive os mormons dentro das igrejas de mormons, todos esses estão perdidos, estão em anátema, porque Deus não está aprovando, Ele está abominando
tudo que esse povo está vivendo nas suas religiões. Porque não foi isso que ele pediu. Não é aí que o homem encontra ele. Não é aí que o homem serve a ele. Não é por esses princípios e esses meios que os homens vivem na religião que vão encontrar Deus. Logo, todos estão perdidos de Deus. Alguém chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, quer dizer que todos os religiosos estão errados? Mas irmão Wellington, quer dizer que nem católico, nem evangélico, nem espírita vai para o céu? Então quem é que vai para o céu? Eu disse a ele, vá aprender de Jesus. Aprenda com Jesus que você vai saber quem é que vai para o céu. Aprenda de Jesus que você vai ser livre dessa cegueira espiritual. Aprenda com Jesus que você vai ter o conhecimento da verdade. Ele me perguntou, irmão Wellington, então quem é que vai para o céu? Vá lá no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, versículo 6. Pode subir, Vença. Eu disse a ele, vá aprender com Jesus o que ele disse, para o homem chegar a Deus, para o homem ter vida com Deus, para o homem encontrar a Deus na eternidade. Vá aprender com Jesus o que ele disse. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5, 47. Jesus vai dizer, João 5, 39 e 40, aliás. Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter esta vida. Quem é que vai para o céu? Todo aquele que crê em Jesus e se converter a Ele. Porque Jesus não mandou ninguém para a igreja para ser salvo. Ele disse, venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós. Quem é que vai para o céu? Todo aquele que se converter a Cristo, não a religião cristã. Viver Cristo em nossas vidas. Não viver o cristianismo dentro de religião. Então, irmão Wellington, quer dizer que todo mundo está errado, quem não está em Cristo está na mentira. Então, todos os que estão dentro da religião estão na mentira, porque a religião não está na verdade, não está em Cristo, e não forma em vocês o conhecimento de Cristo, e não leva vocês a ser discípulos de Cristo. A religião forma vocês robôs, propriedades, produto do sistema da religião, onde vocês estão escravizados e seguindo, subjugados na autoridade não de Deus, pelo governo de Cristo, mas na autoridade dos homens, no governo humano, no reino das trevas. Porque quem opera no sistema religioso, igrejas, não é Deus, é o diabo. O governo não é o de Cristo, é o dos homens, na inspiração de Satanás. Porque todos que vivem na religião são produto da religião, devotam e consagram sua vida e seu viver para a religião, na religião. Tudo que eles vivem como se fosse para Deus não é por Cristo, é pela religião. A vida dele consagrada e devota não é na palavra de Cristo, no conhecimento, para viver na sua vida e no seu viver. A vida do religioso é devota e consagrada nos trabalhos, nas obrigações, nas tarefas, nas atividades da religião, não na palavra. O religioso, ele não usa a palavra como lâmpada e luz para guiar-se na vida com Deus. O religioso, ele usa os princípios e valores da vida de igreja para viver como se fosse para Deus. O religioso, dentro da religião, a confiança dele de que é de Deus, está em Deus, de salvação de Deus, é pela obra dele que vive na religião. Não é em Cristo a obra de Deus. O religioso, ele não se gloreia na obra de Cristo. Ele se gloreia na obra dele dentro da igreja, da religião, na vida justa, na vida de usos e costumes, na vida de atividade religiosa. Ele se gloreia disso. Eu sou da igreja, eu vivo na igreja, eu faço a obra da igreja. Tudo isso como se fosse para Deus. O religioso, ele não está alicerçado para a vida com Deus
no alicerce que é Cristo, a palavra dele. O religioso está alicerçado numa vida como se fosse para Deus, dentro da religião dele, na vida vivida na religião. E que você entenda isso. E compreenda a importância da obra de Deus, que é Cristo, o sacrifício feito para nos levar a Deus. Não precisamos de igreja, de pastor, de papa, de padre, de campanha, de pacto, de voto, de sal grosso, rosa ungida, de campanha de libertação, campanha de quebra de maldição. Não precisamos de rosário, de escapulário, de água benta. Não precisamos estar ali, aqui ou acolá, buscando a Deus. Tudo isso em Cristo já é real na nossa vida. Não precisamos escravizar a nossa vida e o nosso viver dentro de igreja, todo dia, o dia todo, para servir e adorar a Deus. A adoração a Deus é em nós. O templo, o altar, a casa, o santuário, a morada de Deus, não é aquela construção de alvenaria, não é aquele centro religioso que o homem diz que é casa de Deus. Tudo isso é nós em Cristo. Em Cristo nós somos o templo. Em Cristo nós somos a casa, morada de Deus. É o que a palavra ensina. Foi isso que Jesus ensinou. A verdade não é o que ensina o pastor, o papa ou o padre. A verdade é o que Jesus ensinou. E Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhum ambiente como lugar que Deus está, que é casa, que é o templo, que é o santuário. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ordenou e nem ensinou a ninguém dar dízimo, guardar sábado. Está em culto disso, culto daquilo. Subir monte para buscar a Deus. Fazer campanha, pacto, voto para alcançar algo. Jesus não ensinou nada disso a ninguém. Seguir homens como autoridade de Deus. Buscar direção de Deus por profeta, por homens que dizem que é autoridade de Deus. Jesus não ensinou isso a ninguém. Ele disse, vocês têm que ser guiados por mim. Venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim, meus irmãos. Acordem, despertem, porque Cristo está te esclarecendo. A luz de Deus está sendo levada para você, para abrir os teus olhos e te libertar da cegueira espiritual que o diabo tem te escravizado e te prendido dentro dessa direção maldita, por onde você está se perdendo de Deus, por não conhecer a verdade. Mas essa verdade está sendo levada a você, que vai te libertar e te dar o conhecimento da vida com Deus, para o encontro com Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.